Deus, médico dos médicos. Apresentação, Dom Fernando Antônio Figueiredo. Oferecimento Ultra Farma. Tá no coração da gente. Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, médico dos médicos. O tema, qual é o tema? Síndrome de Down. Por isso, para esse programa, nós temos aqui pessoas realmente que estarão conosco, apresentando questões, analisando, refletindo. O Marcelo, que está conosco, Marcelo Nadur, que tem um filho, né? Seu filho, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Marcelo. E Rafael, que está aí e que, como nós podemos ver, tem também o síndrome de Down, né? Como está integrado, está aí no carinho do seu pai, dos seus pais. Como isso é importante que nós vejamos. Seja bem-vindo, viu, Nadur? E temos uma psicóloga conosco, que é a Iva Folino Proença. Seja bem-vinda. Obrigada. A sua especialização, de modo geral... Eu trabalhava com família. Com família? Agora eu estou aposentada, mas trabalhava com família. Porque fez muita falta para a minha família uma orientação quando nós tivemos esse filho com síndrome de Down. Teve um filho também com síndrome de Down. Ele tem 54 anos hoje. 54. E os irmãos dele sofreram muito. Porque se sentiram rejeitados. Porque tudo era para ele, Criança de 3 anos, de 4, não entende que você fala, vai escovar o dente, vai tomar banho, você é capaz, faz sozinho. E a gente escovava o dentinho dele, trocava a roupinha dele. E os outros achavam que a gente gostava mais dele. Privilegiando aquele, né? Era privilegiado. Mais ou menos. Depois eles crescem, na razão eles entendem. Mas eu acho que o sentimento não desaparece nunca. Será? Eu acho que eles sofreram muito. Sofreram, mas aí vão integrando o mesmo sofrimento, né? Mesmo sofrimento. E temos o doutor Zan Mustak, especializado justamente na síndrome de Down, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria tê-lo aqui e a gente, ao menos, procurará com o nosso público explicar o que seja e, ao mesmo tempo, como é importante integrar todos esses na família, na sociedade. Não é verdade? Por isso, nós vamos agora ao desenvolvimento do nosso programa. Aqui. No programa de hoje, nós vamos conhecer e entender a síndrome de Down. O que é, por que ocorre, quando diagnosticar, como lidar com esta situação. Todas essas perguntas vão ser respondidas hoje. E mais, conheça a história do Marcelo e da Daniela, pais deste lindo garotinho, o Rafael. Ele é portador da síndrome e nos mostra como a sensibilidade e o carinho são presentes em sua vida. Tudo isso hoje no programa Deus, Médico dos Médicos. Vemos assim como vai ser o nosso programa e já perguntaria direto aqui para o Marcelo, né, que está aí com o Rafael no colo, ele mexendo com o livro. Esse livro é seu mesmo, Marcelo? Você que escreveu ou é um livro que você adquiriu? Como que é? Não. Depois que o Rafa nasceu, a gente começou, eu e a mãe dele me ajudou bastante. Eu queria fazer uma declaração de amor pro Rafa. Eu não sabia como e o livro foi essa minha porta que eu tive para poder fazer essa minha declaração para ele. Que a nossa psiquiatra, a nossa psicóloga, né, que diria de tudo isso, né, da síndrome? A minha experiência foi bem diferente. Foi diferente? Dele. É? Porque quando o meu filho nasceu, eu tinha 22 anos. Nunca tinha ouvido falar em excepcionalidade, nem sabia o que era síndrome de Down. E foi um choque para nós, como casal, como família. Foi muito difícil. A notícia sempre choca, né? Sempre choca. Dom Fernando, mas sim, né, a minha relação com o Rafa, eu estava até falando pro Dr. Zan, quando eu tinha 14, 15 anos, eu sonhava. É muita emoção. Eu sei, sem dúvida nenhuma. E a senhora também, então,
Mas foi integrando pouco a pouco, né? A família também foi acolhendo. Foi. Foi muito difícil, demorou muito tempo, mas foi muito perturbada, foi uma relação muito perturbada, viu, dona Fernanda? Por quanto tempo, mais ou menos, você imagina, até que assimilassem? Quase 20 anos. Quase 20 anos. E agora vocês foi rápido, né? Foi rápido. Foi rápido, né? Eu ia contar dos sonhos que eu tinha com o Rafa quando eu era mais novo. Quando o médico, com 3 meses, deu a notícia pra gente, já era meio que esperado já. Já era esperado. Já era querido, a gente já estava já esperando pelo Rafa. O que o senhor disse? O senhor que é especialista justamente em síndrome de Down. Doutor Zan? Bom, a princípio é muito importante a gente caracterizar o que é que tem de diferença entre o indivíduo comum e o indivíduo com síndrome Down. Eu particularmente prefiro traduzir como indivíduo comum e não indivíduo normal. Sim. Justamente porque a terminologia normalidade, quando não existe essa normalidade, a palavra consequente é a anormalidade. E quando eu falo de uma pessoa comum, é o incomum. E o incomum é muito mais saudável, né? Dando abertura de traduções muito mais amplas e possibilidades e favorecimentos. Bom, o que esse indivíduo tem de diferente? Primeira coisa, é uma característica genética que traduz a informação genética cromossômica em excesso. Então, muita gente pergunta o que é cromossomo, para poder traduzir o que é síndrome de Down. Síndrome de Down. Cromossomo é cromossomo. Somos cromossomos como somos. Cromossomos somos. De tal forma que os cromossomos traduzem como somos. O indivíduo com síndrome de Down apresenta um cromossomo em excesso. Ele tem material genético em excesso. Ora, por que alguém que tem material genético em excesso é aparentemente menos do que o indivíduo comum? Porque se eu pegar, por exemplo, um motor e colocar um carburador a mais ou uma bateria a mais, alguma coisa vai acontecer de errado com esse motor, porque ele não está esperando uma bateria a mais. Por mais que seja algo de a mais, é uma bateria que eu tenho um carro para 12 volts. Se eu colocar 24 volts, eu dou um curto-circuito. Ou eu posso atrapalhar alguns itens desse mecanismo. Então o indivíduo com síndrome tem um cromossomo a mais. O cromossomo a mais é o cromossomo 21. E clinicamente ele tem 3 diferenças. Só 3 diferenças quando comparado ao indivíduo comum. Quais são essas 3 diferenças? A primeira é a imagem, é o fenótipo. Então quando a gente olha a fotografia, a aparência facial caracteriza o que tecnicamente se chama de fenótipo, que é a aparência facial. Aparência facial. A segunda coisa é relacionada com a hipotonia, que vincula músculos que não têm resolução de força final igual ao indivíduo comum. E por outro lado, ligamentos, que estrutura que ligam os músculos aos ossos, também são mais elásticos, mais frouxos. Então as articulações têm um movimento muito mais amplo com relação à hipotonia. E o terceiro pilar... Quer dizer, o desenvolvimento físico, o senhor está falando, né? Desenvolvimento físico. O desenvolvimento físico, na verdade, ele se sustenta em cima da condição da hipotonia, que é o que caracteriza a síndrome de Down no seu abordagem clínica. Quando ele tem algum problema de saúde, o alicerce do problema de saúde é necessariamente a hipotonia. E o marco social, que é o intelecto. E eu prefiro dizer, eles têm um comprometimento intelectual, não um retardo mental, não uma deficiência mental, e a terminologia atual é deficiência intelectual. Eu particularmente prefiro chamar de comprometimento intelectual, justamente pela mesma maneira de interpretação. Se eu tenho um filho que apresenta um retardo mental e outro que tem um comprometimento intelectual, fica muito subentendido que o indivíduo que tem comprometimento intelectual está muito melhor que aquele que tem um retardo mental ou com deficiência mental. Exatamente. Por isso eu prefiro uma terminologia muito mais leve, que é o comprometimento intelectual. Porque o comprometimento pode até ser desenvolvido, pode ser, né, com tempo, com educação, com métodos apropriados. Pode trabalhar, né? Muito melhor. Pode trabalhar muito melhor. Justo. Mas depois de 20 anos, doutora, que a família realmente acolheu. Eu precisei me separar dele, institucionalizei o meu filho. Separar do próprio filho? Eu mandei para Betim, em Minas Gerais.